Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Vida eterna. Uma realidade ao seu alcance. Por que condenaram Jesus à morte? Jesus apresentou-se a si mesmo como Deus. Quando alguém lhe chamava Filho de Deus, ele aceitava com naturalidade esse tratamento. Isto é muito significativo. Note-se que para um judeu, tratar um homem como Filho de Deus era considerado um ato de grande gravidade, uma blasfémia, suscetível de ser punida com morte. Jesus era judeu e um rabi, ele sabia isso perfeitamente. Se Jesus fosse apenas um homem igual aos outros e aceitasse ser tratado como Filho de Deus, estaria a ser cúmplice de um ato de blasfémia. Mas ele sempre aceitou que o chamassem Filho de Deus e deu valor àqueles que o faziam. Há uma ideia errada de que só muito depois de Jesus ter vivido é que os cristãos começaram a tratá-lo como Deus. Mas isso é falso. Jesus sempre se apresentou como Filho de Deus. Vejamos rapidamente alguns exemplos. Uma situação onde isto é particularmente visível é quando Jesus curou um cego. Repare-se no diálogo que Jesus mantém com ele. Citação. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, isto é, ao cego, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Fim de citação. João 9, 35 a 38. Note-se, o cego curado perguntou: Quem é o Filho de Deus? Jesus respondeu sem ambiguidades: É aquele que fala contigo. E de seguida aceitou a adoração, coisa que só é devida a Deus e nunca a homens. Outros fizeram o mesmo, reconhecendo Jesus como Deus. Marta, por exemplo, irmã de Lázaro, disse a Jesus: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11, 27. Mas a situação mais clara é quando Jesus é preso e comparece perante o tribunal dos judeus, o Sinédrio. Os líderes judaicos vão interrogá-lo e vão acusá-lo. Qual a acusação? Leiamos a narrativa no Evangelho de Marcos 14, a partir do versículo 60. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Repare na pergunta. És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Jesus está preso e ele sabe que a resposta que der vai certamente determinar o seu destino. Se ele negar ser o Filho de Deus, escapará com vida. Mas se confessar que é o Filho de Deus, o seu fim será certamente a morte. Ele sabe isso. Pensa um pouco. Se Jesus não fosse ou não tivesse a certeza de ser mesmo o Filho de Deus, que faria? Claro que iria negar para escapar com vida. Mas veja a resposta dele e a subsequente reação dos judeus. Citação. E Jesus disse-lhe: Eu o sou. Repare, eu o sou, isto é, eu sou o Filho de Deus. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfémia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Fim de citação. No Evangelho de Mateus, lemos que Jesus foi crucificado por uma razão, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Mateus 27, 43. Quantas vezes já ouvi que Jesus foi morto porque foi um nacionalista, um revolucionário, ou até que morreu para ser um exemplo, etc. Mas não. Como vemos, ele foi condenado à morte por uma única razão: ter assumido ser o Filho de Deus,
o Messias prometido pelos profetas, e por isso pagou com a vida a declaração da sua verdadeira identidade. Continuaremos no próximo episódio este tema. Acabou de escutar Vida Eterna, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.